Eu sou a Aaron, vocês esperam mais um vídeo aqui, galera. Hoje com a análise 3 do episódio. E que episódio, né, galera? Hoje a gente vai começar a falar sobre o episódio 3 de The Last of Us, que lançou nesse domingo, né? Então, se você assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, porque esse episódio aí tá muito falado, né? Tem muitas pessoas que não gostaram, tem outras pessoas que já amaram, né? E sempre tem, né, galera? Sempre tem essas pessoas. O episódio começa com o Joel, né, lavando as mãos. A gente vê, né, que ainda tá até com machucado ainda, então significa que não passou muito tempo do primeiro episódio. A gente vê lá, né, aí ele chega na floresta, a Ellie tá lá deitada e ele tá meio frustrado. A Ellie parece ser muito madura pra uma menina de 14 anos, né? Ela é muito inteligente. E ela fala que não é pra ele colocar a culpa da morte da Tess nela, porque foi ele que quis, foi vontade dele ele levar com a Tess, né, ela para os vagalumes. E aí, no decorrer da história, eles vão andando, né, na estrada, as câmeras super bonitas, né, um cenário muito bonito. O cenário não é tão bonito porque é um pouco trágico, né? O Joel fala assim que não queria que ela passasse por um ar. Aí ele, como é curiosa, gosta de explorar as coisas, ela foi. E quando chega lá, a gente vê os ossos das pessoas, né? Que basicamente eles não o Joe fala que eles não estavam infectados e os policiais foram lá e mataram. E nessa transição dos ossos, né? Que a Ellie vê lá e tal, e conhece a história, já muda pra história. A câmera faz uma transição, né? Desse povo que tava ali morto, né? Dos ossos. Faz uma transição. Tem a roupa lá voando e faz uma transição, que no caso era uma mãe com o seu filho, né? Eles saindo, evacuando da cidade. E essa cidade, né? A gente vê lá, né, que os policiais estão pintando as portas e estão tentando tirar todo mundo pra que no fim eles, né, executem as pessoas. Eles não sabiam e todo mundo evacuou. Só menos uma pessoa que não evacuou, né? A gente vê lá, ele lá no bunker dele, né? Com uns computadores, com as câmeras, olhando tudo. E aí a gente vai e descobre que é o nosso Bill. Pra quem já jogou, né? Tem as pessoas que já jogaram e as pessoas que estão ali assistindo o inédito. Então, as pessoas que já jogaram, elas já sabiam que era o Bill, né, ali. E eu achei muito maneira essa pegada, né, de o Bill sobrevivente, né, que basicamente ele é um dos melhores sobreviventes aí apocalípticos, né? E aí, a gente vê, né, todo mundo foi embora e ele ficou lá com a cidade sozinho pra ele, né? Aí ele vai lá, aproveita, vai no mercado, pega tudo que precisa para estocar e deixar lá e fazer as cercas, fazer armadilhas, né, que se não tivesse armadilha não seria o nosso Bill, né? Então ele cerca a cidade, né, com armadilhas, ele fica lá assistindo nas câmeras os instaladores morrendo e ele tá lá comendo, né? Isso nunca perde a graça. A gente vê, né, em uma dessas armadilhas, a gente vê que alguém cai na armadilha dele e ele vai lá olhar. E quem será que é essa pessoa? Frank cai no buraco lá do Bill. E aí ele vai com a arma, a gente acha que... Eu pensei assim que o Frank ia querer roubar ele. E aí o Bill deixa ele se alimentar, né? O Bill tem os seus dotes culinários, né? Ele faz uma comida pra ele, ele toma banho na casa lá do Bill, né? Fica limpinho e come. E aí tem a cena do piano, né? Ele vai lá e toca um piano e depois o Bill vai lá também, toca o piano. E essa cena é muito emocionante, né? Porque aí o Frank pergunta quem era a mulher e ele disse que não tinha nenhuma mulher. E a gente sabe por quê. Porque pra quem joga o jogo sabe que o Bill é gay. Algumas pessoas não sabiam, né? Ai, meu Deus, o Bill é o quê? Aí algumas pessoas ficam falando que é tipo a série que é militar, né? Mas se você prestar atenção no jogo, você vai saber que ele é. E aí o Frank também, né? Basicamente. Aí eles vão lá e se beijam. Aí, no caso, né, o Bill deixa ele morar lá e corta pra... Se eu não me engano, cortou pra 3 anos, onde eles já estavam lá, né, já melhoraram a cidade, né, já colocaram umas grades lá, tudo fechadinho. O Frank querendo ajeitar. Na verdade, o Bill querendo estocar, guardar as coisas e o Frank querendo arrumar, né, querendo arrumar a loja de roupas, querendo arrumar outras coisas. Eu vi uma frase muito bonita que era: o Bill sabia sobreviver e o Frank sabia viver. Muito lindo, né? O Frank também queria que as pessoas... ele queria ajeitar a cidade para que pudesse receber algumas pessoas, né? E aí corta pra cena que ele chama, né, algumas pessoas, que ele tava falando com alguém no rádio. E quem será que é? A nossa Tess. Ele tava conversando com a Tess e aí a gente vê eles na mesa, né, eles comendo lá, e aí é a nossa primeira aparição da Tess e do Joel, né, com o Frank e o Bill, que eles já se conheciam
já se conheciam faz um tempo, né? No jogo fala que eles se conheciam, mas só que a gente não sabia da história. Aí, gente, uma das cenas mais fofinhas que eu achei, o Bill tava muito fofo nesse episódio, né? Uma das cenas mais fofas que eu achei foi a do morango, né? Muito bonitinho. O Frank trocou com a Tess sementes, né? Trocou por sementes e acho que eles queriam armas, se não me engano. E aí ele plantou lá e ele fez surpresa pro Bill, né? Pra mostrar os morangos. E foi muito fofinho aquela cena deles comendo morango. E depois passa um longo tempo ali, né? Aí eles já estão velhos, né? Antes tem uma cena que é invadido, né? O local deles lá, né? A cidade deles. E o Bill leva um tiro na barriga. E aí eu pensei também que ele ia ficar com problemas, mas aí a cena corta que no caso foi o Frank, que ficou de cadeira de rodas. Eu fiquei, como assim o Frank tá de cadeira de rodas? Era pra ser o Bill, mas aí a série, né, colocou o Frank como se fosse uma coisa assim, bem legal, né? De não uma coisa inesperada. Ficou inesperado. A gente vê, né, que ele tem um problema, que ele não consegue andar e quem cuida dele é o Bill. E chegando ao fim, o Frank, ele não dorme nesse dia, ele tá cansado, eu creio que ele tá cansado de viver assim, e ele decide que quer morrer, pra não dar mais trabalho pro Bill, né, no caso, que acho que ia aumentar mais o grau dele, da doença dele, e ele queria, né, morrer de uma forma que ele queria morrer. Foi muito, muito emocionante essa cena, né, acho que todo mundo, a maioria das pessoas choraram nessa cena, gente, foi muito, assim, a música de fundo, a história, os atores, né, também que interpretaram muito bem. Os atores, eles fizeram um trabalho muito bonito, muito bom. E aí, eles se casam, né, antes dele morrer, é muito bonitinho também eles se casando. Corta pra cena que eles estão no jantar e o Bill faz a refeição que ele fez no primeiro dia que eles, né, se conheceram, bebem lá o vinho e no fim, né, a gente descobre que o Bill também colocou, no caso ele morreu com um pozinho, né, dos remédios, e aí a gente descobre que o Bill também colocou na taça de vinho, né, então ele decidiu querer também ir embora com o Frank, né, querer morrer os dois juntos, Julietos e Julietos, eles vão pro quarto, né, pra morrer lá na cama, bem Julieta e Julieta mesmo. Corta pra cena da Ellie e do Joel, né? Que eles chegam na casa, não tem ninguém, eles tentam procurar e não acham. E aí a Ellie acha a carta do Bill que fez pro Joel. E, sim, gente, esse episódio foi muito, assim, de uma carga emocional, foi muito triste, né? E essa carta me pegou de jeito quando ele falou que era pra ele cuidar da Tess, né? E ele saiu lá da casa e ele com vontade de chorar e todo mundo também chorando. E aí, eu gostei muito da carta. Muitos queriam que tivesse a interação entre Ellie e o Bill. Só que eu também gostei dessa parte, né, que é uma adaptação. A gente não sabia da história do Bill e do Frank e a gente acabou descobrindo. E foi uma linda história, bonita e trágica. A Ellie lendo, né, a carta também e deu algo a mais pra série, pra que o Joel tenha vontade de ajudar a Ellie, né, de querer salvar a humanidade, querer levar ela lá pros vagalumes. É muito importante essa cena da carta, né. E aí o Bill deixa o carro dele pra ele, né, e eles vão embora. E a cena, eles tomam banho também, né, a Ellie caracterizada com a roupa do jogo. E aí eles tomam banho e vão embora, né? E a Ellie meio que roubou uma arminha também e o Joe não viu. Espero que ela tenha roubado uma revista também, pra no outro episódio ela falar da revista lá, hein? Eu espero que tenha. Aí terminando, foi muito também a música vindo e a janela indo afastando enquanto o carro ia, né, embora. Com o Joel e a Ellie. The Last of Us tem muita coisa com janela, né? Meio que foi uma referência também no jogo 2. E o episódio acaba. No caso, essa janela, porque o Bill fala na carta que ele ia deixar a janela aberta pra não ficar fedendo o corpo. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Eu amei o episódio de hoje. Muitos favoritaram esse episódio, o 3, né? Foi muito lindo mesmo. Então, eu espero que vocês estejam aqui comigo na próxima semana pra gente falar sobre o episódio 4, né? E o episódio 4 tá de agora, né? Com os caçadores. Agora, menino, vai tá bomba. Pra quem queria ação, agora vai ter muito mais ação. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ajudar aqui a Haruno. É isso, falou. E a gente se vê na próxima semana. Haruno desliga.